Olá, eu sou Andréia Rochael e no Câmara Debate de hoje vamos falar sobre os desafios, oportunidades para a participação política das mulheres, os avanços e as perspectivas. Como convidadas, nós temos as vereadoras Lisa Prado e Gláucia da Saúde. Lisa, na sua opinião, quais são os principais obstáculos enfrentados pelas mulheres ao ingressar na política? Olha, é um prazer estar aqui com você, André, você, nossa amiga vereadora Gláucia. Olha, os obstáculos são muitos. Apesar de que nós, mulheres, já conseguimos a consolidação dos nossos direitos civis e políticos, os avanços foram muitos, mas os desafios são enormes. A representatividade, a dificuldade das mulheres é multifacetado, porque a gente sabe que o preconceito é grande, é estrutural, que nós temos uma cultura que a gente precisa ainda desconstruir muitas coisas que ainda prejudicam as mulheres. A gente percebe que a dificuldade da mulher de participar, de cuidar, e os papéis que a gente percebe que ainda tem que mudar, são dificuldades para que a mulher possa ingressar no mundo político. Então, normalmente, são os homens que coordenam os partidos políticos. E a gente percebeu que, apesar desses avanços que nós conseguimos consolidar do direito político e civil, o obstáculo ainda que não basta somente as ações afirmativas, como a política de cota e até do recurso agora para as candidaturas femininas. Então, nós ainda temos as mulheres. Aumentou bastante no Senado, foi o índice maior, mas ainda esse índice ele deixa muito a desejar. E a gente sabe que é preciso aí trabalhar para que incentive, para que apoie essas mulheres, mas somente essa política afirmativa não está dando certo. Então, eu percebo que esses papéis que são nos colocados na vida inteira de cuidados, né? Que a mulher, como a Gláucia estava falando antes de começar aqui, desses papéis todos que nós temos que desempenhar. E quando a mulher, ainda na política local, é onde ela participa com mais facilidade, mas ela tem vários papéis que ela desempenha, que é ela que cuida, é essa mulher que tem essa maior sensibilidade para os problemas da família, às vezes cuida dos filhos, às vezes cuida dos pais, tem que tomar várias decisões que dependem dessa mulher, e a mulher, às vezes, não tem tanto espaço, não tem a estrutura necessária que o Estado deveria proporcionar para que essa mulher ela possa dedicar à política. Então, as dificuldades são enormes, os obstáculos são muitos, mesmo reconhecendo que já avançamos. Mas se a gente pegar do sufrágio, que foi só na década de 30, que a mulher começou a votar, tem avanços, porque a mulher não podia votar, não era considerada, não tinha a autorização do homem para fazer, se não fosse o marido autorizar a mulher, não podia fazer um negócio. Quer dizer, avançamos, mas os nossos desafios são enormes. E o papel de cuidado, ainda, a gente percebe algumas dificuldades, dizendo esse papel é como se fosse exclusivo para as mulheres. E no mundo político, um mundo muito hostil, muitas mulheres têm dificuldade de participar. Às vezes é um espaço onde é predominantemente ocupado por homens, né? E essa hostilidade, às vezes, afasta grande parte das mulheres para poder fazer política. Então, Glaucio, avançou, mas tem desafios. Com certeza. Para você compartilha desse mesmo pensamento? Sim, compartilho. E uma das maiores dificuldades é a questão da política em si. Porque as pessoas têm um preconceito com a política, né? Eu mesmo sou de família de políticos, mas também tinha um certo preconceito. Então, já tem esse preconceito de que uma desconfiança, né, das pessoas. Por que será que está na política? Será que tem interesse pessoal? Será que é questão do poder? Será que quer roubar? Por que será que essa pessoa está? Nunca é como nós estamos, né? Que é um desprendimento do poder, que é realmente para estar podendo ajudar o próximo, contribuindo com essa sociedade, poder devolver, né? Trabalhando a questão do bem comum com a nossa sociedade. Então,
é outra coisa, né? Eu tenho uma questão também muito grande que é servir a Deus. Né? Eu falo que eu estou lá para honrar e glorificar o nome dele. Eu já tive um câncer maligno e isso tudo que aconteceu na minha vida faz com que hoje, né, eu tenha essa questão muito forte em mim, um temor muito grande. Então é uma coisa que tramita por esse caminho. Aí que o desinteresse é menor ainda. Né, uma coisa de missão, tal. E temos sim, porque a mulher, ela acaba, por mais, né, Lisa, que a mulher tenha, por exemplo, eu tenho um marido, vamos dar um exemplo, muito médico, muito parceiro, né, adora cozinhar que nem eu, mas nós dois que cozinhamos lá em casa, mas acaba sendo a questão, que, como a Lisa disse, estrutural, uma questão, né, que a mulher que cuida da cria, né? Então, quer dizer, quem que fica, né? Os dois trabalhos, não sei o quê, mas geralmente quem que acaba saindo depois se a criança precisa? É a mulher. É uma questão natural da nossa cria de querer cuidar, né? E então acaba sobrecarregando mesmo os papéis. Você trabalha fora, mas você também tem cuidar da sua casa. A mulher tem uma sabedoria muito grande, né? Uma inteligência, eu falo, uma expertise para saber cuidar disso. Acaba sendo muito responsável, né, para manter esse lar, esses papéis que a mulher tem, né? E o preconceito existe mesmo, né? Olha nós lá mesmo na cama, quantas mulheres tem, quantos homens. Você está no mundo machista, parece que a mulher tem que provar, né? Porque o homem passa muito, eu sou psicóloga, a questão do provedor, a mulher do cuidar, né? Então, parece que você tem que provar que você, de vez em quando tem umas, né, dá uma saída lá. Né? A mulher tem que provar que é inteligente, tem que provar que é aquilo. Mas eu não entro nisso, a gente é muito respeitada lá na Câmara, eu não entro nessa questão, né? Na maioria das vezes respeitada, né? Porque eu não entro nisso também, porque a gente... eu brinco, né? Eu falo, deixa eles acharem que manda, deixa achar que, né? Que o negócio é bem assim. Então, a gente vem entrando para a política com toda essa estrutura de sociedade, né? E eu costumo muito dizer, assim, que eu não entro na questão de disputa de homem e de mulher, senão a gente não chega em nenhum lugar, né? Disputa de classe, disputa de religião, disputa de poder. Nós temos que, na verdade, trabalhar juntos, né? Conquistar juntos, fazer juntos. Então, eu não fico assim, levantar, a mulher tem mais que o homem, isso e aquilo, tal. Não entro nessa questão. Mas eu não vou negar que existe um preconceito, sim. Existe, né? Quantos feminicídios nós estamos vendo aí, ontem mesmo, né? Aqui em Uberlândia, coisas graves, né? Do homem achar, muitas vezes, que tem posse, que quer isso, né? Isso, de certa forma, também se reflete na política, com né? certeza. Mas cada caso é um caso, né? Cada mulher é uma mulher, cada homem é um homem, cada relação é uma, para a gente ver. Mas acaba, né? Tanto que a questão até de ter cotas, de ter isso, de ter aquilo, por que isso? Porque precisa, Não senão... deveria. Não deve, eu também acho, né? E o que você eu acha? Eu também acho né, que aí você... Mas tem outra discussão, então nós vamos negar que não tem uma diferença, nós vamos negar que, né, mesmo a cota de cor, você vai negar? Não estou negando que tem. Mas aí você está reforçando o quê? Vamos para outro caminho, vamos para outro lugar, vamos não reforçar e, né, valorizar que as pessoas têm potência, sim, têm sabedoria, sim, têm capacidade, sim, né? E não ficar só na queixa, só na falta, né? Isso é perigoso também. E o que você acha que é preciso fazer para encorajar mais mulheres a se candidatarem a cargos políticos? Não, eu acho que a gente tem que passar, né, Lisa, assim, que é possível. Eu dou muita força, né, tanto para o homem como a mulher, né, se tem esse desejo, que é importante, que tem que ter pessoas lá, a gente vê isso, tem que ter. Se não tiver, outros vão ocupar, né? Então, tem que ter pessoas que defendem, sim, defendem a nossa pátria, defendem nosso estado, defendem nossa cidade, nosso país, defendem as pessoas. Tem que ter essas pessoas. Então, tem alguém lá que vai entrar, vai ter benefício próprio, sim, né? Não vai fazer cumprir o que precisa, que é legislar. Então, eu dou maior incentivo. Eu ensino sempre tudo que eu aprendi sozinha. Eu mostro os caminhos mesmo, sabe? Entendi. E raramente, ninguém faz isso. Eu mostro mesmo o jeito que poderia, que eu fiz para mim, deu certo, né? Assim que eu ensino. Eu acho que tem que ir desta maneira, né? Perfeito. E você, Incentivar. Lisa, o que você acha que é preciso fazer para encorajar essas mulheres? Eu creio que a educação e a conscientização ativa ela é fundamental.
é importante que a gente faça com que realmente a sociedade discuta a participação dessa mulher e que ela tenha condições. Como que a mulher vai fazer uma política? Como que ela vai participar de um partido político, das reuniões? Sendo que ela tem que buscar a criança na escola, ela que tem que fazer o almoço, ela trabalha fora, ela que tem que lavar a roupa, ela que tem que cozinhar, ela que tem que cuidar de uma pessoa que está acamada, ou a mãe, ou um pai, ou um avô. Quer dizer, essa mulher, ela tem tantos cuidados, tantas responsabilidades, que quando você fala, temos que lutar pelo coletivo, ou seja, numa associação de moradores, porque é importante que a mulher que tem interesse na vida política, às vezes ela tem o desejo, mas você vê que é uma mulher que já luta pelo coletivo. Ela luta para que o sistema de saúde possa proporcionar direitos para todas as pessoas. Você vê que essa mulher, ela participa de uma associação de moradores, que ela tem que lutar pelo coletivo, porque ela sabe que ela vai ter que lutar para ter creche no bairro, para poder ter escola, para poder ter vaga. Então, é preciso que essa conscientização, que essa sociedade realmente dê condições da participação. Então, a vida política, apesar de nós somos, creio que nós somos 79 milhões, né, de mulheres no país, só para você ter noção de brasileiras, eu acho que eu tinha anotado um dado aqui, mas eu acho que eu não esqueci de trazer. São mais ou menos de filiadas nos partidos políticos, Gláucia, cerca de 46,% de que são a maioria, quase a maioria das filiações partidárias, mas nós nunca ultrapassamos 18%, não chegou a 19% de efetividade de mulheres eleitas. Então, você percebe, nós somos grande parte dos filiados dos partidos, nós somos mais da metade do eleitorado, que são 52%, se eu não me engano, por aí, 52%, 79 milhões de brasileiras, né? E, apesar de tudo, a nossa participação política ainda há uma sub-representatividade. Apenas no Senado, como eu disse, que a gente avançou um pouco. E tem uma coisa também que eu vou fazer uma discussão até meio rasa, mas, né, que tem uma brincadeira que mulher vota em homem, homem vota em homem, mas esse dia eu estava questionando isso. Por essa questão cultural, tem isso, né, que talvez o homem seja mais forte, o homem, né, não tenha fragilidade, entre aspas, da mulher. Por isso que tem que fazer campanhas para as mulheres votar em mulher. O homem tem mais essa disponibilidade, a mulher tem que cuidar disso tudo naturalmente. Né? Então, eu acho que pode ter um pouco disso, sim, Liz. Eu não tenho isso, né, como provar, não tenho estudos assim para estar dizendo, mas tem uma questão disso. Sabe assim? Que já inconscientemente vou votar no homem. Né? Então, tem sentido isso que ela está falando. Por que não são a maioria eleita? E outra coisa, né? Os partidos muitas vezes utilizam as mulheres só para atingir a cota, como laranjas, né? Então, na verdade, não deu condições dessas mulheres de realmente, isso eu falo na maioria, né? Claro. Na maioria, porque tem partidos que apoiam. A condição seria o quê? Então, a política financeira, política, se adaptar à vida apoio da mulher, então. Se eu quero que ela participe, então que jeito que ela vai participar? Essa é uma pergunta que eu ia fazer, essa representatividade feminina, o que vocês acham que isso afeta nas políticas públicas, essa baixa representatividade? Né? Eu creio que prejudica em tudo, porque, na verdade, a mulher ela tem essa sensibilidade de preocupar com o coletivo. Ela tem essa preocupação de perceber já é da mulher. Que a mulher ela sabe que tem que lutar para que o meio ambiente esteja equilibrado, para que os filhos também tenham um espaço saudável. Isso é muito importante, que a mulher tenha simpatia com essas causas, né? Então, eu creio que é importante que os partidos dê condições para que as mulheres realmente possam participar efetivamente. As cotas e só o apoio financeiro não foram... não chegou ao resultado que nós queríamos, né? Ainda não chegou. Agora, o desafio dos partidos agora em Uberlândia, nós vamos diminuir, creio que de 900 candidatos, tanto homens quanto mulheres. Eu creio que vai cair para mais ou menos uns 500, vai diminuir. E você acha que isso vai facilitar a vida das mulheres? Não. De jeito nenhum. Então, porque a disputa ela é muito árdua. A disputa é muito difícil.
E a gente tem preconceito na nossa sociedade que é estrutural, uma sociedade que essa questão da mulher na a violência de gênero, a violência institucional, esse espaço hostil em que é sempre comandado por homens. Eu fui vereadora numa das legislaturas em que só tinha eu de mulher. Né? Quando entrou, era um tal de receber no primeiro dia, receber chocolate, rosas, durou só um dia. Só no primeiro dia, que era a única mulher que foi eleita, no primeiro dia, no dia da posse, eu ganhei chocolate, flores. Acabou as flores e os chocolates quando começou a minha participação ativa, combativa, né? E aí acabou esse negócio de... assim, muito, muito hostil. Então, eu percebo, nesse momento que eu estou vivenciando, fiquei muitos anos fora do parlamento, né, na disputa como vereadora, fazia muito tempo que eu não era vereadora, eu estava na Diretoria de Proteção Social à Mulher, no enfrentamento à violência da vida contra a vida das meninas e mulheres, e antes eu estava numa fundação de educação para o trabalho. Então, como gestora, nessa área eu pensei, pensei que não ia mais ser vereadora. E eu percebo agora uma coisa interessante, que tem preconceito pela idade. Etarismo. O etarismo, hoje tem até nome isso, né? Eu pensei que eu nunca fosse, porque eu não tinha muita consciência. Sempre como eu fui de enfrentar os problemas e de romper barreiras e de quebrar preconceito, tabu, porque você vê uma mulher pobre que sai de um buraco onde a gente morava, no brejo, que sai do brejo. E ser a vereadora mais votada da história de Uberlândia, conseguir ser a primeira mulher na nossa história, nós não temos outra mulher deputada, que foi deputada, assim, eu tenho esse orgulho, né? E você conseguir atingir isso. Eu não tinha muita noção, eu quebrava as barreiras, então eu sofria muito, talvez, mas eu não ficava muito presa naquelas dificuldades, naqueles preconceitos, né? Agora, hoje, não sei se eu estou mais atenta ao preconceito, estou mais atenta às dificuldades, eu percebo que pela idade as pessoas às vezes, porque eu sou bisa, eu às vezes até brinco, eu tenho o maior orgulho de ser avó, sou mãe de 3 filhos, eu tenho 7 netos e tenho 2 bisnetos. E eu tenho muito orgulho disso e tenho uma experiência enorme. Mas, de repente, eu sou alvo de piadas jocosas, porque como se fosse aquela música há 10 mil anos atrás, né? Às vezes as pessoas brincam assim, nossa, mas você tá tão velha. A minha experiência, que hoje me facilita a conduzir um processo dos mais complexos, eu consigo achar solução, achar saídas. Eu percebo que, às vezes, fala, mas esse povo tem que trocar por gente nova. Eu acho que isso é importante. Os jovens, os idosos hoje têm uma contribuição muito grande para dar para essa sociedade, né? Então, eu percebo que nós, com a nossa experiência, que hoje é muito bom essa moçada, esse sangue novo, eu acho ótimo conviver com essa moçada, porque eu adoro, eu me sinto jovem, e às vezes eu não caio a ficha que eu tô mais para lá do que para cá, né? O meu gabinete tem, acho que uns 4 aposentados, 4 que vai aposentar agora, né? Porque o que eu acho importante é a pessoa, né? Claro. Então, quando essa pergunta que você fez, né, o que pode contribuir enquanto mulher, eu estava pensando aqui, porque assim, eu tenho que me colocar, eu sou psicóloga também, no lugar do outro. Eu não preciso andar de ônibus todo dia, 6 horas da manhã, para olhar, ver que está cheio o ônibus, e eu ter a sensibilidade de me colocar no lugar e ver que é difícil lutar por aquilo. Né? Eu não preciso ter na família alguém usuário de droga para lutar contra, eu não preciso ter, basta eu me ter a sensibilidade de colocar a maturidade, que nem a Lisa falou, de colocar no lugar do outro. Então, tanto faz ser homem ou mulher, né? Depende da pessoa. Porque na política, não é porque é mulher que é boazinha, tem mulher bandida também, né? Entre aspas aqui. Não gosto de falar isso, mas é verdade. Então, não é porque é mulher que está tudo certo, mesmo, né? É esse sistema que exclui as mulheres, sabe? Esse sistema, né? Que não valoriza, essa mulher guerreira, essa mulher trabalhadora, que não é. Mas aí, só complementando, então tem isso, mas a mulher tem algumas características. Então, eu fiquei muito tempo lá apaziguando briga, né? Apartando e não sei o quê, porque o cuidado...
Né? Se nós estamos num lugar assim, eu já quero saber se tem água, isso aqui é uma coisa da mulher. Claro. Tem sabedoria, tem coisa. Empatia, olha, sabedoria, aquela coisa do cuidar da cria mesmo. Então, eu estou sempre preocupada lá, não é, Elisa? A gente tem isso que ela falou. Então, eu creio, é muito importante isso para você desenvolver políticas públicas e tudo mais, de você ter essa expertise, essa coisa, de você ter vivenciado. Claro que quando você vive, né, quem viveu a violência, né, vai lutar muito melhor com isso, quando você vive aquilo, claro que você vai lutar. Então, tem algumas características que a mulher tem, que eu acho que é fundamental, que complementa a questão masculina também, né? Então, não é nem lá nem cá, mas os dois juntos sempre. Vocês, como representantes das mulheres, né, como vereadoras, o que vocês acham, medidas práticas que poderiam ser implementadas hoje para tentar, pelo menos, resolver um pouco essa situação dessa diferenciação de sexos, né, vamos dizer assim? Eu acho que até a nossa prática, né? Eu tenho 30 projetos de lei, eu tenho um projeto de lei que é inédito no país, o diagnóstico do câncer em até 30 dias. Isso foi lei minha aqui em 2014, agora tem no Senado. Eu só não divulguei muito, que seria bom para mim, porque eu ia arrebentar com o sistema, que eu ajudei a montar o sistema de saúde. Imagina 80 mil pessoas na fila falando eu quero fazer. Eu fui ajudar, eu fui atrás de emenda para o Hospital do Câncer, eu fui atrás porque eu ajudei a montar o sistema, fui atrás do Ministério Público para junto fazer isso. Tem uma lei inédita minha aqui agora, que é o colar de Parkinson, né? Para Parkinson, e que agora eu fui levar a nível nacional também. Então, você mostrando que pode acontecer, que está acontecendo, através do trabalho, da ação e da prática, você vai mudando a realidade. Sim. Mesma coisa a Lisa, né? Vereadora, hoje vereadora, mas foi deputada estadual, a única aqui, vereadora, quer dizer, eu respeito demais sabedoria. Minha família, meu pai morreu com 90 anos, minha avó com 100, meu bisavô com 112, que isso? Nós temos uma vida inteira pela frente. Eu respeito demais a sabedoria, desde que eu era criança. Sabedoria das pessoas. Claro. Agora nós estamos tendo uma movimentação lá. Quando eu era jovem, também fiz greve. Hoje eu tenho que conversar por trás, por dentro, por onde for, porque é assim que vai resolver. Não eu indo lá na UAI, bater o pé na porta, que vai resolver, vai dar voto, mas não vai resolver. Eu vou lá e converso com o coordenador, nem apareço, tá? Isso não dá voto. Vou lá e resolver o problema da população, não é para isso que nós estamos lá? Certo. Muitas vezes, mas isso é questão do quê? De amadurecimento. Você amadurece, você vê que não adianta bater de frente, que não é por aí, cada um tem um jeito. Mas não respeitam a gente, não. Né? Não respeito, mas isso é questão de sabedoria. Quando a Lisa fala lá, eu escuto o que ela fala. Entendo. Eu escuto, né, Lisa? Ontem na cantina ela falou uma coisa para mim, eu falei, eu vou te escutar. Porque é questão de sabedoria. Você só aprende. Tem uma questão, André, que é assim, uma vez falaram, qual que é o melhor psicólogo, qual que é o melhor psiquiatra, né? Aí uma pessoa falou assim, o que tem mais tempo de prática. Fazer. Claro, eu tenho de 30 anos. Vai pegar lá no começo ou agora? É claro Você que muito agora, mais sabedoria, muito mais coisa, né? Que nós temos. Então, hoje em dia... Para a gente encerrar, Lisa, para você, na prática, o que deveria ser feito ou o que você pode fazer para contribuir com essa diferença? Olha, incentivar é muito importante. Chamar as mulheres para que elas possam candidatar. Se você tem interesse de participar da vida política, nos procure, né? Meu gabinete está à disposição. Lá é 9992-3801 ou 3239-1213. É incentivar essa mulher a participar, ser exemplo, não, mostrar que é possível e realmente abrir espaço para a autonomia das mulheres. A mulher, ela precisa de ter autonomia financeira, é preciso que ela tenha condições de ter onde deixar seu filho, é preciso que essa mulher tenha o seu emprego, que ela tenha dignidade, que ela busque o respeito, que as políticas públicas e a violência que a mulher enfrenta hoje, seja verbal, que esses espaços hostis fazem com que muitas mulheres elas ficam temosas, ficam com temor de enfrentar. Então, é importante que a gente incentive essa participação, que filie as mulheres nos partidos políticos, que dê condições a elas disputar, que elas possam pegar o gosto pelo trabalho coletivo, por
porque já tem a simpatia natural de tentar colaborar com um país melhor, com uma cidade melhor. E essa oportunidade, autonomia financeira, buscar a independência, os financiamentos dos partidos, as filiações partidárias, entender um pouco de que tudo passa pela política, né? Então não adianta a gente querer uma ignorância quando a pessoa diz assim, eu odeio política, eu detesto política, pois vai ser governado por quem gosta, então. É um problema. E, às vezes, quem vai governar você não vai defender os mesmos interesses que você. Às vezes, não quer nem conversar. Porque hoje a gente precisa de conversar, de debater, de negociar. Mas, às vezes, você tem um representante que não está acostumado à democracia, não está acostumado ao diálogo, não consegue receber as pessoas, não consegue ouvir o que o outro está precisando. E as pessoas pagam impostos, e as pessoas vão ficando cada vez mais distanciadas da política. Então, é importante que a gente faça com que essas pessoas se encorajem para que ela lute pela sua cidade. Que ela saiba os caminhos, né? Que esses caminhos, eles existem, né? E esses caminhos são possíveis, e tudo passa pela política. Da vaga do seu filho, a vaga no transporte. Eu tive que entrar com variações no Ministério Público para garantir a vagas de crianças com deficiência. Nós tivemos que lutar agora para que o sistema funerário de Uberlândia pudesse ter mais uma funerária para poder quebrar esse monopólio. Ainda não é o ideal, está longe de ser. Mas eu, por exemplo, foi um trabalho que eu desenvolvi. Conseguimos abrir as salas velatórias lá do cemitério, que estava fechado para pessoas carentes. Nós estamos agora, estou presidindo a comissão parlamentar de inquérito. E que é importante a gente lutar para que... Aqui está caindo energia constantemente, os empresários estão perdendo. É pequeno, médio, grande. Todos nós estamos com prejuízo com a CEMIG. Mas a CEMIG é nossa, nós temos que lutar para fortalecê-la, para não privatizá-la, para que possa ter uma energia de qualidade, para que haja investimento. Então, eu acho que esses espaços são espaços importantes de mobilização, de associação de moradores, de sindicatos, de entidades de classe, que as pessoas participem, e os partidos políticos filiem o partido político, nos procure, tenha essa paixão por defender o meio ambiente, a causa animal, o direito das mulheres, da pessoa com deficiência. Então, quer dizer, nós avançamos, consolidamos os nossos direitos civis e políticos, mas fazer com que realmente as coisas continuem avançando, que a gente possa continuar sendo vanguarda, para que a gente possa honrar tantas mulheres, derramar o sangue, para que a gente pudesse ter a liberdade de poder falar aqui hoje, né, Gláucia? E foi uma honra compartilhar com a minha amiga Gláucia. Apesar das nossas diferenças, nós nos respeitamos muito. Claro. A gente tem esse respeito Lutam uma pela juntas. outra. E queria te agradecer, André, a todos vocês que estão por detrás das câmeras aqui, proporcionando que a gente possa ter esse espaço para falar com você que está em casa. Fique com Deus. Fica aqui um abraço da vereadora Elisa Prado e fica as minhas redes sociais. Entra lá, Elisa Prado, acho que é Elisa Prado .. Entra lá, me segue nas minhas redes sociais, eu vou te esperar. E quanto a você, Gláucia? Então, eu sempre falo que o parlamento é muito forte, né? Eu valorizo, e as pessoas que tiverem essa compreensão, elas vão querer estar também. Eu sempre valorizo muito o parlamento, porque é o lugar, olha, é o único lugar que representa o povo, a população. Você é votado para isso, é o executivo, né? E o legislativo, o Ministério Público não é votado, outros órgãos não é votado. Você é votado para representar o povo, eles te dão carta branca para você ir lá e defender, para você pegar as reivindicações, para você ver o que está, né? Porque eu vou muito assim, as leis, as coisas, claro que nem tudo é possível. Mas como que você faz? Você faz a leitura do que estão te dizendo, né? Para você devolver para o povo aquela lei, aquele requerimento, né? Aquela questão. Então, é um poder muito forte. Quando você descobre, é prazeroso isso. Se você mostrar isso para as pessoas, não é uma coisa chata, não é, né? É uma coisa muito gratificante quando você consegue devolver para a população uma emenda parlamentar, né? Você dá para uma fábrica de fraldas aí da Pastoral, da Saúde, por exemplo, que atende mais de 150 pessoas acamadas. Recurso nós pusemos agora para abrir lá aquele colégio, né, cultural lá. Nós pusemos voluntariamente, aquelas mulheres lá estão trabalhando para devolver. Você consegue, através de uma emenda, né? Fazer com que a sociedade... cresça. Nossa, é maravilhoso isso, né? Então, a gente tem que descobrir ter esse prazer, senão você não fica em nada, né? Pessoa que chato,
Então, você tem que descobrir isso, fazer, e o parlamento é muito forte. Eu agradeço aqui Câmara Debate, né? Essa é a oportunidade que tem de levar essa mensagem para as pessoas, né? Me sigam também lá, né? Os projetos, as coisas que precisar, nós estamos aí à disposição, né? Para poder estar atendendo a população da melhor maneira possível. Muito obrigada, Perfeito. Andréia. Eu que agradeço vocês duas. Foi uma conversa muito agradável. Muito obrigada, viu? Uhum. E a gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Você sabe de onde vem a força da Câmara Municipal de Uberlândia? Vem do brilho no olhar quando enxergamos beleza no futuro que construímos. Da certeza de que somos representados por quem nos entende profundamente. Das vozes que nos dizem com sensibilidade os caminhos a seguir. Vem do seu voto, das suas escolhas, de você. Câmara Municipal de Uberlândia. O poder do povo. Acessibilidade é um direito indispensável às pessoas com deficiência, mas infelizmente isso nem sempre é respeitado. Então, vamos ver alguns direitos que podem ser exigidos? Transporte público. Pessoas com deficiência comprovadamente carentes têm direito ao transporte coletivo gratuito. Dependendo da legislação municipal, esse direito pode ser estendido ao acompanhante. Deficientes visuais podem viajar acompanhados de cão-guia e pessoas com deficiência física ou doenças que limitam coordenação motora podem desembarcar fora do ponto, desde que observado o itinerário da linha. E lembre-se, acessibilidade não é um favor, é uma obrigação da sociedade. Tem gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, é melhor ficar alerta. Se junto a isso você tem dores de cabeça, sente dores no corpo e nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate a AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Uma instituição criada para garantir direitos, olhar para cada um dos brasileiros pensando em todos eles. Porque quando somos tratados com igualdade, ficamos mais fortes e este é o melhor jeito de seguirmos em frente. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais trabalha pelo João, pela Júlia, pelo Antônio. Como defensor da sociedade, o Ministério Público tem autonomia e trabalha de forma independente. Por isso, não está subordinado aos poderes legislativo, executivo ou judiciário. São muitos os interesses coletivos e individuais que envolvem a atuação do Ministério Público de Minas Gerais, como combate ao crime, meio ambiente, família, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, consumidor, patrimônio público, saúde, educação, defesa dos direitos humanos, entre várias outras atuações. Ministério Público de Minas Gerais, uma instituição sempre perto de você. Olá, estamos de volta com o Câmara Debate de hoje, onde estamos falando sobre desafios e oportunidades para a participação política das mulheres. Estamos nesse segundo bloco com as vereadoras Amanda Gondim, Cláudia Guerra e Gilvan Masferrer.
Vamos começar então com a Cláudia. Cláudia, quais são os principais obstáculos que você acredita que as mulheres enfrentam na política atual? Prazer estar aqui com você, Andréia, com as colegas Amanda e também a Gilvan, e dizer que os obstáculos são muitos, mas, por outro lado, a gente, apesar deles, consegue transformar vidas. Então, nós temos hoje, por exemplo, a política de cotas para as mulheres. Então, 30% tem que ser do outro gênero. No entanto, não adianta só a política de cotas se a gente não garantir os assentos, se não houver orçamento destinado para as mulheres e o partido, desde cima, nacional, estadual e municipal, destinarem recursos para as mulheres. Então, por exemplo, Ruanda e Argentina já avançaram. A gente já tem, eles garantem a cota para as mulheres participarem da eleição, mas garantem também os assentos. Então, nós precisamos avançar agora para os assentos. Um outro desafio, a violência política de gênero, que é até um projeto nosso aqui na Câmara Municipal e que já está em nível nacional também. O que é a violência política de gênero? É quando as mulheres têm o microfone cortado, isso já aconteceu comigo. A vereadora fala igual papagaio. O vereador fala mais que o tempo dele e ninguém fala que ele fala igual papagaio. Então, essa é uma violência política de gênero. E papagaio, lembrando, é quem repete o que o dono diz, né? Eu não tenho dono, eu acho que nenhuma delas aqui tem, né? Mas o pessoal da Câmara tem alguns que tem. Enfim, a outra, querer traduzir o que eu estou dizendo. Eu sou professora, sou super didática, não precisa traduzir o que eu estou dizendo, eu sou bastante clara. Então, são várias estratégias, mais explícitas ou sutis. E não adianta só as candidatas eleitas ser crime a violência política de gênero, é preciso também para as pré-candidatas, que vão sofrer nesse processo, muitas vezes, a violência política. Outro dia foi, a vereadora deve ter tomado calmante hoje ela está calminha. Como assim? E isso nunca foi recorrente para um homem. A outra situação, um vereador saiu da tribuna, ameaçando minha assessora, porque estava fazendo o dever dela, que era me filmar, e veio para cima de mim com o corpo e com tudo, porque você não mora nesse lugar, você mora em outro. Quer dizer, ele sabe mais que onde eu moro, e nem é assunto de Câmara, onde que cada um mora. Eu quero que todo mundo more nos melhores lugares da cidade, coma bem, eu não quero socializar a miséria, não. Isso tudo é violência política de gênero. E veio para cima mesmo, discutindo a reputação, onde eu moro, e não ideias e projetos, como deve se fazer. É claro que a gente não baixa um beiço de pulga, né, vereadora Amanda? Não baixa mesmo. E estamos incomodando, estamos no caminho certo. Mas são violências. Imagina aquela mulher que a família não apoia ela estar nesse espaço. E ela sofre violência. Eu sofri ameaça de estupro corretivo quando eu sou presidente da Comissão de Direitos das Mulheres, implantei a Procuradoria, né, dentro da Câmara, a Amanda e eu, a Comissão das Mulheres, participamos dela, e veio no e-mail institucional, tanto meu quanto dela, ela vai contar a questão do estupro corretivo, porque eu defendo as mulheres, porque a gente conseguiu constituir, aí a Gilvan veio junto nessa história, a Comissão da Diversidade dentro da Câmara, e todos têm o direito de existir, e aí começou esse estupro. A gente foi na Delegacia de Mulheres, já tem uma comissão no Ministério Público Federal para investigar tudo isso, na de crimes cibernéticos, etc. Fizemos tudo que tinha para fazer e estamos aguardando o resultado disso. Então, se está me incomodando ao reverberar as vozes, principalmente das mulheres, são uma parte da população das eleitoras, mão de obra que sustenta a nação, apesar da dupla jornada tripla, primeiro lugar em feminicídio em Minas Gerais ou segundo, estamos no caminho certo, metendo a colher em briga de marido e mulher, e agora na saúde, na educação, pelos servidores e servidoras, porque essa é a nossa função. Se eu não sirvo para isso, eu não vou servir para nada. Então, nós estamos aqui para isso mesmo, com esse propósito. Perfeito. Amanda, na sua opinião, quais seriam os principais problemas que as mulheres enfrentam na política? Bom, na política a gente começa com uma subrepresentação histórica, né? Acredito que da eleição de 2020 para cá, nós tivemos apenas 16% das mulheres ocupando as casas legislativas municipais, as câmaras municipais do Brasil. Isso é um retrato muito sério de como o nosso país está enraizado no machismo, no patriarcado e numa visão deturpada de que os espaços políticos e de tomadas de decisões não são para mulheres, né? A gente é incentivada historicamente a ocupar outros lugares na sociedade, não esses lugares de liderança, né? E o que, para mim, destoa muito do que a sociedade é de verdade, porque nós, mulheres, somos a maioria da população. Nós somos a maioria da população no Brasil, a maioria em Uberlândia, e mesmo assim estamos tão subrepresentadas, né? Acredito que dentro dos recortes sociais isso é mais intensificado. Eu, por exemplo, sou a primeira parlamentar publicamente lésbica da Câmara de Uberlândia, em 135 anos de história. E sou a primeira mulher
publicamente também PCD, né? Tenho baixa visão. Isso também é um outro recorte de pessoas que são mais marginalizadas, excluídas dos processos de tomada de decisão. Então, a importância para que nós possamos ocupar esses lugares é justamente a de levantar os assuntos que afetam diretamente milhões, milhares de brasileiros e brasileiras que se encontram dentro desses grupos sociais que são historicamente marginalizados e desassociados, né, da participação desses espaços que são de protagonismo mesmo, de protagonismo até mesmo das suas próprias histórias. Então, acho que a política, quando a gente vem para o lado institucional, precisa ser uma representação fidedigna da sociedade. Então, a gente precisa, de fato, incentivar para que mais mulheres possam ocupar esses espaços. A questão da violência política de gênero, ela é um fruto natural desse processo de mudança, né? Quando a gente tenta mover a estrutura se move também contra nós. Então, esse processo é o de não aceitação dos nossos corpos nos espaços. Dentro da Câmara Municipal, são inúmeros os exemplos que nós, mulheres, passamos ali dentro todos os dias, de diversas formas, tanto de maneiras mais sutis, quanto de maneiras mais agressivas e ostensivas, para nos silenciar, nos colocar naquele lugar de histéricas, né, de loucas. Quando o homem ele é assertivo, ele é firme num ideal, ele é incentivado, ele é encorajado, ele é tido como um líder nato, por exemplo. Para uma mulher, ela é vista como louca, agressiva, e para nós, mulheres lésbicas, por exemplo, estamos muito colocadas nesse lugar de agressividade. Quando a mulher ela é assertiva e firme, ela é vista, né, como uma mulher grossa, ou uma mulher agressiva, enfim. Porque a gente não está atrelado àquela visão de cuidado, àquela visão dócil, né? Que muitas vezes está muito enrijecida sobre o que é ser mulher. Então, isso é um ponto muito importante dentro da política também para ser tratado. Acho que é uma das nossas principais dificuldades também, incentivar para que outras mulheres se sintam legitimadas a ocupar esses espaços políticos, porque essas candidaturas de mulheres são muito recentes, né, também. Essa questão das cotas é recente. O que a gente precisa buscar no nosso país é a paridade de gênero na ocupação dessas cadeiras dos legislativos, tanto das casas, nas assembleias estaduais, quanto no Congresso Nacional, o que é um debate feito também muito profundo na América Latina como um todo, né? Diversos países têm levantado essa questão da paridade de gênero, buscando nisso uma ruptura, né, desse padrão que é tão desigual. É como se a gente estivesse numa balança, né, das relações de poder e nós, mulheres, estivéssemos no pêndulo para baixo dessas relações de poder, né, que acaba sendo fruto das construções sociais mesmo, né. A sociedade, ela se pautou e ela se construiu nessas organizações mais tribais e que foram se reproduzindo em quem liderava, quem tinha ali suas funções bem delimitadas, né, o que cuidava, o que cozinhava, o que geria, o que ia para o combate, o que ficava cuidando, né. E, geralmente a mulher está muito atrelada a esse papel do cuidado. Então, o que a gente tenta romper é com esses paradigmas sociais, que nos impedem, muitas vezes, de realmente usarmos o nosso potencial, aquilo que a gente tem enquanto vontade, enquanto designação mesmo de atitude, né, para a nossa própria vida, os nossos potenciais. Acho que a política ela vem para trazer um pouco disso, sabe? O nosso espaço político, porque a gente só vai conseguir tratar de temas voltados para as mulheres, seja direitos sexuais e reprodutivos, seja a questão das mulheres no mercado de trabalho, a questão da igualdade salarial, a questão das violências, diversas formas de violência, né? Violência obstétrica, a violência patrimonial, violência familiar, violência de gênero de uma maneira geral, quando as mulheres estiverem dentro desses espaços. Porque são as mulheres que vivenciam isso. E as mulheres sofrem isso no dia a dia. Então, quem melhor do que as mulheres para, de fato, construir essas políticas e terem nos homens aliados, mas não protagonistas desse espaço, porque é sobre nós. Então, é a mesma forma daquela frase que a gente utiliza no movimento das pessoas com deficiência, eu vou utilizar aqui agora, que é nada sobre nós sem nós. Acho que esse é um dos pontos cruciais da participação das mulheres na política. Perfeito. Para você, Gilvan, você compartilha desse mesmo pensamento? Para a Cláudia e para a Amanda, para elas que são mulheres cis, para mim que sou mulher trans, sou a segunda mulher trans a ocupar o espaço na Câmara Municipal, ainda é mais difícil ainda. Porque hoje, no Brasil, 98% da comunidade LGBTQIAP+, ela vive e sobrevive da prostituição. Então, assim, silenciadas, elas são nas ruas, porque o mesmo homem que usa o corpo delas à noite é o mesmo homem que mata de dia. E eu mesmo, ocupando o espaço na Câmara Municipal, falo para você que ali é um espaço onde nós, mulheres trans, mulheres cis, para os homens que ocupam aquele espaço, que vem daquela velha política, nós somos minorias. E aí um cochichão, uma piada... E isso tenta, de todas as maneiras, nos diminuir.
todos os dias. Mas, mesmo assim, a nossa voz e os nossos corpos estão ali porque os nossos corpos são políticos. E aí a gente tem que gritar. E para nossa voz ser ouvida perante uma sociedade machista, misógina, preconceituosa, que todos os dias tentam nos calar, é necessário da gente chegar daquele jeito que a gente fala, chegando, metendo o pé na porta e gritando. Porque se a gente gritar, talvez a nossa voz vai ser ouvida e vai ecoar no ouvido de quem necessita. Certo. E o que vocês acham que é preciso fazer para encorajar mais mulheres a se dedicarem à política, a ocuparem cargos de liderança? Fundamental essa questão, porque em 135 anos de legislativo, nós tivemos eleitas 20 mulheres apenas, 135 anos. Na legislatura que nós 3 aqui entramos, entraram 20 homens. Essa conta não fecha. Se as mulheres são uma parte da população, das eleitoras de mão de obra que sustenta o país. São as que cuidam dos idosos, dos doentes, dos com Covid, dos com dengue. São predominantemente as que têm dupla, tripla jornada de trabalho. E aí, a libertação das mulheres pressupõe divisão de tarefas domésticas e a economia do cuidado, que foi tema do Enem nessa casa, que é a minha casa, a UFO. Tanto na graduação quanto no doutorado sobre violência conjugal e violência doméstica. Por quê? Como é que a gente quer as mulheres nos espaços de poder se elas têm que escolher de ser mãe, esposa, dona de casa e vereadora? Os homens não precisam escolher. No mercado de trabalho é muito interessante, nas entrevistas de emprego, quantas mulheres são perguntas que são feitas a elas do tipo, com quem vão ficar seus filhos pequenos? Ninguém pergunta isso para o pai. Por isso, inclusive, eu tenho um projeto para a gente ampliar a licença paternidade. O Brasil é o país com a menor licença paternidade do mundo. Que antes nem existia, que né? nem existia. E hoje são 5 dias úteis, as mulheres 4 meses, no público 6, que já foi um avanço e fruto da conquista das mulheres. Ninguém deu de bandeja, não. Tudo é luta. Mas em alguns países do mundo, tem licença família. Pode tirar a mulher, o homem, eles se revezarem. Às vezes é 1 ano, 2 anos, 3. Então, investir na família e nesse desenvolvimento do bebê e da família é não ter que investir muito mais caro depois no sistema penitenciário. E aí, sim, quando a gente tem a economia do cuidado e o trabalho invisível das mulheres, que foi tema da redação do Enem, e a gente tem distribuição de tarefas e de cuidados, porque as tarefas domésticas, gente, são feitas com as mãos. Tem mãozinha, lindo? Esfrega a cuequinha. Tem mãozinha, lava a louça. Tem mãozinha, faz comida, arruma a cama e assim por diante. Está muito conveniente as mulheres fazerem predominantemente esse trabalho sem remuneração, sem férias, sem 13º, sem licença maternidade. E elas, fazendo esse trabalho, garantem que outros podem sair para fazer ganhando din-din fora. Então, tem valor social, deveria ter aposentadoria. Na França, inclusive, teve um projeto de remunerar dona de casa, não porque são legais e bacanas, mas também para não disputar com os homens no mercado. Então, respondendo a sua pergunta muito objetivamente, passa necessariamente pela divisão de tarefas e cuidados. É preciso recorte racial e étnico, de gênero, etc. Porque dos feminicídios, 62, alguma coisa são mulheres negras. As mulheres são as mais pobres da sociedade, 70% da pobreza são as mulheres. Por isso que eu digo, há 30 anos, não agora como vereadora, porque a gente é ativista do movimento há 30 anos, e com serviços prestados na cidade, criamos a SOS Mulheres, Conselho de Direitos das Mulheres, Casa Abrigo Travessia e tantos outros. Transformar a vida das mulheres transforma e melhora todas as famílias e toda a comunidade, se são as mais pobres, ainda com uma diferença salarial de 25%, 30% em relação aos homens, tendo mais escolaridade em vários níveis. Nada justifica, a gente só entende essa desigualdade e a tradução histórica, né, daquilo que a gente inventa socialmente para lugar de homem, lugar de mulher, o que pode homem, o que pode mulher, isso a gente chama de estudos de gênero. Quando a gente analisa isso tudo, a gente compreende como que, historicamente, as diferenças foram traduzidas em desigualdade. E é por isso que a gente tem que estar nesses espaços, porque a nossa perspectiva e olhar é diferente, o olhar de uma trans é diferente, vai fazer outro tipo de projeto de lei, vai ter um olhar diferenciado para fiscalização, o olhar de uma lésbica é diferenciado, o olhar de uma mulher que está também há 30 anos, que teve o pai assistindo, o pai matando a própria mãe, que tem isso como missão, e por isso a segurança das mulheres, já de longa data,
é trazer isso para o legislativo, para a fiscalização, para os requerimentos, para as CPIs. Então, nós precisamos estar em igualdade nos espaços de poder, não é mais nem menos que os homens. É porque a sociedade é diversa e isso precisa estar expresso nos espaços de decisão e de poder. Seja no legislativo, seja lá na associação de moradores, onde as mulheres estiverem ocupando esses espaços de poder. Inclusive, sou a favor de que a violência política se estenda também a esses espaços, né, colegas? Porque nesses espaços elas também têm a voz cortada, elas também são constrangidas. É muito importante que a gente tenha essa visão. Amanda, o que você acredita como que a educação poderia ajudar nessa formação das mulheres e até dos homens para evitar esse tipo de divisão mulher-homem? Nossa, eu acredito na educação como um processo de libertação do ser humano, né? Um processo de emancipação, de autonomia, de construção cidadã, no qual, quando a gente aborda desde cedo temas como a divisão doméstica do trabalho, que a Cláudia mencionou, que tem um impacto na vida das pessoas de maneira direta, a questão também de uma educação sexual, que é, de fato, ensinar os limites para as pessoas, ensinar a criança, o jovem, a reconhecer situações realmente criminosas, né? De violência, e tudo isso é importantíssimo na formação e construção cidadã, para que a gente não perpetue na sociedade posturas agressivas, hostis, de dominação dos corpos, né? Em especial dos corpos que estão expostos para serem dominados. São as mulheres, os LGBTs, as pessoas pretas, periféricas. Então, acho que isso na educação é um pilar essencial para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade menos desigual e mais consciente, né, do seu papel. Acho que a consciência de classe, por exemplo, é importantíssima nesse papel, fundamental, para que as mulheres também possam entender como é importante a participação, né, nossa, nas tomadas de decisões da nossa própria vida, da nossa comunidade, seja na participação política ou na participação social, né, nos movimentos sociais. Tudo isso constrói a identidade de uma nação, né, de um território. Então, isso é muito importante. E a gente vê que o projeto de destruição da educação do Brasil, ela atende a um ideal propício para essa desmantelamento que a gente viu, né? Desse último governo que a gente teve, que teve reflexos nocivos para todas as pautas sociais. Foi um regresso que a gente teve, tanto orçamentário, de investir em políticas públicas sociais, na política de cotas, na política para as mulheres, na proteção e segurança. Teve um impacto terrível para isso. E o Brasil foi colocado num caos social, voltou para o mapa da fome. E tudo está relacionado ao processo de educação, sim. A formação cidadã, as pessoas reconhecerem a importância da política como não um debate distante das suas vidas, mas um debate que está ali dentro do seu dia a dia, do seu cotidiano, um debate que influencia no preço do combustível, que influencia no preço do alimento, se ela vai ter um cinema ou não para acessar, se ela vai ter um espaço de lazer, um teatro, uma escola, qual que é o valor do transporte público, qual que é o valor daquele transporte público, o acesso à saúde, se ela vai ter um postinho no bairro dela ou não, qual que é esse tipo de realmente de acesso a políticas públicas que o Estado está entregando para aquela população. E ela só vai ser consciente disso quando ela, de fato, se informar e entender a correlação de forças que existe dentro do processo político. E que tudo isso está dentro da nossa vida em sociedade, né? Todos nós somos políticos, agentes políticos, por assim dizer. Nós escolhemos estar numa vida institucional, mas a política, ela se aplica nas relações sociais como um todo. Então, eu acho que trazer esse debate para dentro da política de novo, né? Porque o que aconteceu foi um afastamento do debate político. A gente foi para debates de pautas que não são políticas, elas são pautas morais, pautas religiosas, de costumes que elas não estão ali dentro do que o Estado deveria preconizar ou não, né? Porque não é sobre a opinião individual de alguém, é sobre a saúde coletiva, é sobre dar condições de igualdade para grupos diversos, né, oportunidades. Todas essas questões, elas estão diretamente relacionadas à educação. Tanto que esse projeto de desmantelar, ele atende a esse interesse, né? Pessoas não informadas, pessoas que não constroem uma identidade cidadã, elas estão mais suscetíveis a se influenciarem por questões de medo, né? De criar um inimigo fictício, criar um medo desconhecido, um medo do diferente. E, infelizmente, para nós, enquanto uma sociedade que pretende avançar e se desenvolver, isso é muito prejudicial. Certo. Giovana, como que você acredita que a gente pode criar uma política mais inclusiva e receptiva para essas vozes das mulheres, né, para trazer elas para lideranças políticas? Principalmente na comunidade LGBTQIA+, o público trans, é necessário dar para elas uma coisa que, infelizmente,
o Brasil não dá, que é a oportunidade. Oportunidade na educação, oportunidade em tudo. Porque aos 14 anos, uma trans, ela sai de casa expulsa pela família, ela não procura o estudo porque na escola ela vai sofrer o preconceito e o preconceito vai acabar fazendo ela desistir da educação. Ela desistindo da educação, ela vai procurar o quê? Vender o corpo, que é a única coisa que vai sobreviver. Outra coisa também, ela não tem uma direção, ela não tem como que eu vou te dizer, um aprendizado, ela não conhece dos direitos dela, não conhecer dos direitos dela, ela vai para as mazelas da sociedade. E aí, ela não vai conseguir. São poucas como eu, porque a expectativa de vida de uma mulher trans é de 35 anos. São poucas como eu que conseguiram ingressar na política. Mas por trás de mim tem várias, que até sonham, mas não vai ter oportunidade. A oportunidade vai ser ceifada antes que ela consiga alguma coisa. Hoje você se pergunta, por que você não vê uma mulher trans em um center shop de dia? Ela está dormindo, porque ela trabalhou a noite toda. Ah, ela trabalhou de quê? Ela trabalhou vendendo o corpo. Ah, eu não vejo muitas em churrascaria, porque sentem vergonha. Ah, eu não vejo uma trans num caixa de um supermercado, porque não tem oportunidade. Eu não vejo uma trans gerente de uma farmácia, porque não tem oportunidade. Então, a falta de oportunidade é muito grande. E é em tudo. Aqui na cidade de Uberlândia mesmo, quando assim eu entrei para a política, eu fui atrás de empresas para buscar A gente não quer falar que vai ter cota, a gente não quer isso, a gente quer apenas espaço. A própria secretária de Desenvolvimento Social falou para mim, mas essa comunidade ela gosta mais desse negócio de ser cabeleireira. Por isso que eu falo que a maioria do público... Estigmatiza isso, também, né? A maioria do público LGBTQIA+, hoje na cidade de Uberlândia, as mulheres trans, ou elas estão trabalhando num telemarketing, porque a imagem não choca, a imagem não aparece, né? Aí pelo telefone você só ouve uma voz, ou atrás de um secador, ou dentro de um salão de beleza. Porque os salões de beleza são o lugar que dá espaço para essa comunidade. Com curso, com aprendizados, e elas sentem muita vontade de fazer Não vamos longe não, Andréia. Gilvan, quando entrou na Câmara, eu fiquei muito impressionada, porque ela ia sentar no sorteio lá, ela ia sentar de um lado de um grupo de vereadores. Eles não aceitaram que ela sentasse do lado deles. Que bom, porque hoje nós estamos juntas, sentadinhas, uma do lado da outra. Né? Chamei ela, vamos sentar aqui do meu lado. Então, dentro da Câmara, que as pessoas são eleitas para respeitarem a Constituição, para respeitarem a lei, a gente via a discriminação. E a gente vê a importância, então, dessa representatividade que você... A importância dessa representatividade, porque pela primeira vez nós chegamos ao Congresso Nacional, onde nós temos 2 deputadas, mulheres trans, e nós estamos ocupando espaços em diversos municípios. Nós, mulheres trans. Eu vou falar da vida e da vivência de uma mulher trans, eu tenho o potencial para poder falar sobre a vivência de uma mulher trans e as dificuldades que elas vivem, porque nós sentimos na pele. É a mesma coisa quando eu falo, a Cláudia entende e sabe a vivência de uma mulher que sofre agressão, de uma mulher que ela é dependente do homem, ela não consegue, por exemplo, se for para comprar um sabão em pó, quem compra é o marido. Ela é totalmente dependente, ela não tem emprego, ela vive para casa e para os filhos. Quando você vai falar assim da vivência de uma mulher trans, as dificuldades que elas vivem são muitas. São muitas. A falta de tratamento hormonal, a falta de medicamento, a falta de nome social. Vai além de ser mulher, né? Vai além de ser mulher. A falta do direito ao nome social, a falta de ter condições de ter o nome social. Porque a gente fala assim, mas hoje já é lei. Mas as pessoas não entendem que muitas mulheres trans não têm dinheiro hoje nem para um perfume.
não tem dinheiro nem para comprar uma roupa. Então, como você faz? Ah, você faz programa de noite. Faço programa à noite, sim. Mas aí, aquele dinheiro eu tenho que juntar. Eu mesmo tenho condições. Eu paguei, na minha mudança de gênero, eu paguei R$1.000. Uma nota empurrando a outra. E lá, na UAI Documentos, eles não aceitam Pix ou cartão. Tem que ser dinheiro. Então, aí você pensa as outras por trás de mim, as que moram em periferia, as que muitas das vezes não conseguem um cliente na noite, não consegue o dinheiro. A família já é pobre, a família já vive dos programas governamentais, que são Bolsa Família, Bolsa Escola, esses subsídios. E a maioria pobres vive de ajuda de algumas ONGs ou centros espíritas da cidade, que muitas das vezes dão mais alimento do que a própria prefeitura, porque a própria prefeitura talvez não dá o alimento, não dá o subsídio. Ou então muitas mães têm outros filhos e a gente vê a dificuldade de crianças, de mães que têm crianças de 13 anos que já têm tendência de ser uma mulher trans. E vem sofrendo com isso, porque na escola não encontra apoio, na escola não encontra um assistente social, na escola não encontra, assim, na escola a mãe chega lá e a mãe também não tem total apoio. A mãe não conhece Talvez não tenha conhecimento. Não tem conhecimento, não entende sobre o assunto. Procura-se um UBSF para o tratamento hormonal. Não, aqui não tem. O médico já olha a pessoa assim. Foi isso que aconteceu comigo. E aí eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Quando eu fui brutalmente espancado, lá em 2013, onde eu perdi 26 dentes, 3 fêmulas cefálicas, eu fui para a delegacia depor a queixa. Eles olharam para minha cara e riram. Ah, mas Gilvan, você hoje é vereadora, você sofre preconceito? Eu sofro sim um preconceito. Mas é um preconceito, hoje ele é mais escondido, mas ainda sofro, porque um olhar, ele dói, e um cochichão, ele mata. Mas eu, antes de ser vereadora, é muito triste. Aí você passa na porta de uma escola, porque também a educação já não colabora, você passa na porta de uma escola de ensino infantil, aí a criança vai e grita, olha sua namorada, é viado. Então, assim, dessa maneira vai. Então, a gente estamos lá na Câmara Municipal para poder ocupar espaço e criar políticas públicas na defesa de todas as mulheres. Da mulher do campo, da mulher com deficiência, da mulher trans, da mulher PCD, da mulher autista, de todas as mulheres, de todas as diferenças de mulheres. Nós estamos lá ocupando espaço. Então, é muito legal hoje estar aqui do lado da vereadora Amanda Gondim, que é a primeira vereadora PCD da Câmara, e do lado da vereadora Cláudia Guerra, que tem uma experiência vasta na violência doméstica contra a mulher, porque hoje nós temos uma Câmara Municipal, uma Câmara coesa, que nós temos mulheres com várias diferenças, mas que tenham entendimentos sobre as causas. Perfeito. Olha, a gente já vai encerrar, a gente já está partindo para o encerramento. Gostaria que vocês fizessem as últimas considerações, se despedissem aí dos ouvintes. Bom, muito bom estar com vocês no Câmara Debate, com a Amanda, com a Gilvan também. É sempre um prazer a gente fazer trocas aqui. Eu acredito que as mulheres têm condições totais de estarem nos espaços de poder, têm escolaridade para isso, têm experiência. Inclusive, muitas sustentam lares com salário mínimo, sendo chefes de família, e vem crescendo o número de chefes de família no Brasil. Portanto, é preciso estar nos espaços de poder, sim. E com a divisão de tarefas, de cuidados, com a educação formal e informal, porque não é só dentro da escola, é aquela educação também informal, nos espaços de trabalho, na igreja, nas sociabilidades. A gente entender que lugar de homens e mulheres pode ser em quaisquer lugares e que a divisão das tarefas pode ser por habilidades e competências e não porque é algo fixo de homem, fixo de mulher. Isso só contribuiu para traduzir diferenças em desigualdades. E aí hoje as mulheres ainda ganham menos que os homens, estão sofrendo violência sexual. Quando não se fala com as crianças sobre violência sexual, desde que elas aprendem a falar, abre espaço para o violentador, que é tudo que a gente não quer. Então, hoje, o lugar mais perigoso que existe para bebês, meninas e mulheres é dentro de casa. Deveria ser o local
do compartilhamento, da segurança, da confiança. Não, é o lugar mais violento que existe. Por isso que a gente está nessa história há tantos anos e criando políticas públicas, metendo a colher em briga de marido e mulher e pela segurança das mulheres. Obrigada pela oportunidade. E a Andréia também, uma mulher que está aqui mediando esse debate com muita competência. Obrigada. Você, Amanda. Obrigada, eu quero agradecer o convite para participar com vocês aqui. É sempre um prazer estar com as minhas colegas parlamentares e dizer que nós, mulheres, não iremos retroceder. A gente veio para ficar e mais mulheres vão ainda ocupar mais lugares nas casas legislativas. A gente espera que a Câmara Municipal aí possa chegar a um ponto de ter cada vez mais mulheres participando desse processo. Contem comigo, contem conosco e dizer que a pauta da luta das mulheres faz parte da minha vida. Eu também tenho uma trajetória aqui na universidade. Eu fundei o projeto Todas por Ela, que presta assessoria jurídica voluntária a mulheres e meninas em situação de violência doméstica e de gênero. Vem da minha luta de ativismo desde antes de ser vereadora, então faz parte de quem eu sou, faz parte da minha história, da minha trajetória e estou aqui para promover a luta das mulheres, então contem sempre comigo. Gilvan? Eu quero agradecer e quero falar para todas as mulheres trans. Não deixem de sonhar, porque quando a gente sonha, o universo conspira e as coisas acontecem. E eu, fazendo unha em um beco de uma favela no valor de R$2, eu sonhei em ocupar o parlamento. Dizia que a política era para quem tem dinheiro, para quem tem padrinhos políticos. Aqui as três não têm dinheiro e nem padrinhos. Você mostrou que não. E eu mostrei que não. Então, assim, eu deixo uma mensagem da minha amiga Breno Brioli. É tudo nosso e nada deles. Uhul! Maravilhosa! Muito obrigada pela presença de vocês todas. O Câmara Debate de hoje fica por aqui. Você acompanha pelo TV Câmara de Uberlândia, canal 9.3, TV Universitária, canal 4.1, YouTube da TV Câmara de Uberlândia. Até a próxima!